Boa tarde, meus queridos e minhas queridas amadas do Senhor. A paz e a graça se estende aí, ao coração de cada um de vocês nessa tarde maravilhosa, né? Como diz aí a moçadinha, sextou. Graças a Deus, né? Porque até aqui o Senhor nos sustentou. Glória seja o nosso Senhor Jesus, porque até aqui nessa sexta-feira Ele nos cobriu com tuas mãos poderosas e debaixo da tua destra Ele nos colocou seguro. Deus é bom todo o tempo, nosso Senhor Jesus é bom. Saldo você, meu querido, minha querida amada do Senhor, com a paz e a graça. Não essa paz que o mundo te oferece, mas a paz que intercede o meu e o teu entendimento. Amém? A paz e a graça. Seja bem-vindo a mais uma live. Seja bem-vindo ao meu, seu, nosso canal Missão Orar e Sem Cessar. Nessa tarde maravilhosa de sexta-feira, que o nosso Senhor Jesus alcance o meu e o teu coração. Que o Pai amado, Ele venha cada dia, cada manhã, trazendo em mim, sobre você, estatura e graça. Que o nosso Senhor possa nos conduzir segundo as mãos poderosas dEle. Que Ele nos livre de todo e qualquer mal. Deus é bom, quero te dizer, em nome do Senhor dos Exércitos, nosso Senhor Jesus é bom. E toda honra e toda glória é dada a Ele, ao nosso Pai Celestial. Que as misericórdias nos renove a cada dia, a cada manhã. Que o Senhor venha trazer sobre mim e você, a cada dia, a cada manhã, um recomeço. Que o Espírito Santo do Senhor esteja todo o tempo ao meu e ao teu coração. Amém? Saldo você, meu querido, minha querida amada, com a paz e a graça. Seja sempre bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no meu, no seu, no nosso canal Missão Orar e Sem Cessar, então corre lá no YouTube, é rapidinho, se inscreva com a Adriana Paula, porque lá eu estou com a Adriana Paula no canal do YouTube. Se inscreva lá no Missão Orar e Sem Cessar. Continue nos seguindo aqui pelo Facebook com a Adriana Power e você é sempre bem-vindo. Boa tarde, meu querido amado Venâncio Pulino. A paz e a graça esteja aí, meu querido amado, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo a mais uma live. Seja bem-vindo ao nosso canal Missão Orar e Cessar. Que o nosso Pai Celestial alcance o vosso coração. E que Ele leve sobre a sua casa toda a paz que intercede todo o nosso entendimento. Que o Pai Celestial visite a cada um dos seus familiares. E que Ele repreenda toda enfermidade que estiver sobre a sua casa. E se na sua casa tiver com um jugo desigual, o nosso Senhor repreenderá. Porque toda seta mandada pelos dados inflamados do inimigo, o Senhor repreenderá sobre a sua vida. Amém? Deus é bom, a paz e a graça, uma boa tarde. Que Deus te abençoe, meu querido amado, e que o nosso Senhor Jesus seja soberano com a sua vida e dos seus familiares. A paz e a graça, Venâncio Pulino. E como eu estava dizendo, meus queridos e minhas queridas amadas do Senhor, Deus é bom todo o tempo, nosso Senhor Jesus é bom. Hoje o Senhor traz a mim e a você uma palavra maravilhosa. Hoje nós vamos falar um pouco da tempestade. Sabe, a tempestade que às vezes assola o meu e o teu interior. O Senhor hoje vem trazendo uma palavra a mim e a você. Muitas das vezes nós precisamos ser revestidos da armadura do Senhor, porque quase todo o tempo nós não conseguimos sobressair aos dias de escassez e de tempestade. Então, é necessário que o Pai Celestial, Ele alcance o meu e o teu interior, mas que Ele também nos instrui qual é o melhor caminho a seguir mediante a essas tempestades. Amém? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de ser um dizimante fiel da palavra do Senhor, porque não vai te custar nenhum centavo. Você simplesmente vai enviar essa palavra para os seus amigos, para os seus familiares, para que ele conheça a benfeitoria que Deus fez sobre a sua vida e fará sobre a vida deles. Porque eles precisam ver graça em você. Eles precisam ver Jesus transformando o teu interior e forjando o teu caráter, para que eles conheçam verdadeiramente esse Deus que é vivo e eficaz. Amém? A paz e a graça. Glória a Deus. Quero falar com vocês
hoje sobre a tempestade, né? E eu convido vocês a abrir a Bíblia de vocês aí, lá no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 4. Deixa lá aberto no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 4, para que nós possamos aí destrechar um pouquinho aí a palavra do Senhor, porque Deus é bom todo o tempo, o nosso Senhor Jesus, Ele é muito bom. E Deus, Ele cuida de mim e de você todo o tempo, nunca se esqueça disso. Ele é soberano para fazer infinitamente mais do que eu e você almejam e esperam. Só abrir aqui na Bíblia, no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 4. Amém? Glória a Deus. Fecha teus olhos, porque nós vamos orar, pedindo ao Pai para que Ele traga a mim e a você o entendimento, para que Ele nos explique sobre os dias que nós estamos vivendo, atravessando essa tempestade. Amém? Que Ele use-nos e que Ele fale, porque os nossos ouvidos estão atentos a ouvir a voz dEle. Fecha teus olhos. Pai amado, Pai de graça, que nesse momento, Senhor, o Senhor venha falar o meu e o coração de todos os teus filhos, o que verdadeiramente o Senhor queira falar. Pai, ajude-nos, meu Pai, a entender a Tua palavra que é viva e eficaz. Não deixa nós sermos dispersivos, nem distrair por qualquer desengano de Satanás. Pai, fala, porque Tua serva e Teus servos te ouvem. Usa-nos a cada dia, a cada manhã, instrua-nos e conduza-nos segundo é as Tuas mãos poderosas. Nós louvamos e bem agradecemos, porque Tu és bom, Pai, porque a Tua longanimidade dura de geração a geração. Obrigado por nos amar, obrigado por essa palavra que o Senhor vai colocar no nosso coração, e obrigada, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Glorioso é Tua majestade em honra e poder, e toda honra, toda glória nós reverenciamos ao Senhor. Pai amado, Deus meu, a quem nós buscamos a cada dia, a cada manhã. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Porque Deus é bom. E nós precisamos sempre pedir o Pai para que Ele nos firme mediante a palavra dEle, sem deixar que alguma sequela, algumas mazelas da artimanha de Satanás venha sobre nós e nos impeça de compreender a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Eu digo que a cada dia, a cada manhã, o nosso Senhor Jesus, Ele trabalha ao meu e ao teu coração. E Ele traz a mim e a você essa palavra que é genuína, todo o nosso tempo. Que você esteja aí com seus ouvidos sensível a ouvir a voz do Senhor. Amém? Glória a Deus, a paz e a graça. Então, eu quero começar dizendo para você o seguinte, que a palavra tempestade está associada à ideia de transtorno, dificuldade, tribulação, alteração repentina ou drástica. De modo geral, a tempestade se refere à variação climática. Grande temporal, vendaval, ou, figuradamente, tem o sentido de perturbação na vida de quem passa por grande aprovação ou assolação. Mediante essas palavras que eu te disse, você observa que quando nós estamos em meio a algum transtorno, algumas dificuldades, algumas atribulações ou algumas adversidades, sofrendo algumas situações que nos leva, sabe, ao estado de fragilidade, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos incapazes de conseguir prosseguir, nós nos sentimos sozinhos, desconsolados, desamparados. Mas eu quero te relembrar aqui, o Senhor, Ele jamais permita que eu e você estejamos só. Então, o Senhor é comigo e contigo, lembra sempre, todo o tempo, em todas as tomadas de decisão. Mesmo quando eu e você recua, Ele está conosco. Ele permanece porque Ele é fiel para cuidar dos seus. Amém? Na Bíblia, a tempestade aparece em diversos contextos. Eu quero te dizer, e eu quero recitar algum deles para você hoje, essa tarde. Seja como efeito natural ou sobrenatural da vontade, permissão de Deus.
Na história de Jonas, presta bem atenção. Por exemplo, a tempestade surgiu como consequência da desobediência do profeta. Jonas capítulo 1:4 diz assim, olha só. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Presta atenção. O navio estava a ponto a se despedaçar, porque dentro dele havia um tribulante que estava descumprindo, desobedecendo as ordens de Deus. Deus deu uma ordem a Jonas, ao profeta Jonas, para que ele fosse até a cidade de Nínive. Eu vou encurtar para você entender, mas eu creio que você já conhece essa história de salteado. Então o Senhor deu uma ordem a Jonas. Jonas, vá até a cidade de Nínive e diga para aquele povo, porque se eles não se converterem dos seus maus caminhos, das suas más ações, se eles não refazer a aliança deles para comigo, eu vou derribar aquela cidade. Foi isso que o Senhor disse para eles. E eu vou colocar aquela cidade em guerra. Sabe, Jonas ficou com medo, porque os homens daquela cidade eram muito grandes e muito ignorantes. E Jonas temeu da sua própria vida. Jonas estava com medo de perder, então, o quê? A vida dele. Jonas estava com medo de ser massacrado e morto na mão daquele povo. Então Jonas recua a cumprir de fato a ordem que Deus deu a ele. Então ele, foge da presença do Senhor. Ele resolve entrar num barco de alguns tribulantes que estavam indo ao naufrágio, indo a uma continência. E ele então resolve pular nesse barco e se esconder para ir para outro lado, para não cumprir de fato a palavra do Senhor. Mas eu quero relembrar a mim e a você que toda vez que nós estivermos em situações de tempestade sobre a nossa casa, nós precisamos lembrar de um Deus que nós servimos. Nós precisamos lembrar de um Deus que é vivo e eficaz. Se eu e você não lembramos do Deus que é o Todo-Poderoso, então jamais nós vamos conseguir sobressair a esse vendaval. Jonas, ele descumpriu a ordem do Pai. Muitas das vezes eu e você, eu estou trazendo essa referência para que nós entendamos eu e você no dia a dia, porque nós passamos por muitas dificuldades. Nós passamos por muita adversidade. Nós passamos por muita tentação e por muita tempestade. Só que muitas das vezes nós queremos culpar alguém dessas más ações. Só que nós esquecemos de fato qual é o plano que o soberano tem sobre mim e você. Então eu quero te relembrar sobre isso, para que você entenda de fato onde é que nós falhamos quando nós enfrentamos algumas tempestades. Ou o que é que eu fiz para que eu passasse por esse procedimento. Por que que Deus permitiu? Muitas das vezes nós culpamos a Deus, né? Por permitir que as coisas ruins aconteçam aqui a nós. Mas nós mesmos não nos reconhecemos, que nós mesmos entramos naquela cilada. Nós mesmos procuramos com as nossas mãozinhas aquela situação. E isso nos traz um desconforto muito grande. Então, o Senhor traz essa parábola trazendo a vida de Jonas para nos relembrar. Presta atenção, o Senhor deu uma ordem a Jonas. Sim ou não? Pronto, foi dada a ordem. Custava que Jonas fosse até lá. Por que que Jonas não confiou que Deus era com ele? Deus não falou para mim, para você e para Jonas que ele seria conosco todo o tempo, até o findar do tempo que nós estivéssemos sobre essa terra? Que não era para mim nem você temer, que poderia acontecer tudo, mas lembra que eu sou contigo. Presta atenção, se Deus diz para mim e para você, meu querido e minha querida, que Ele é comigo e com você, por que que nós estamos temendo em dia de tempestade? Por que que nós estamos com medo dessa pandemia? Por que que nós estamos ficando sobrecarregados? Porque nós estamos desempregados? Porque nós estamos entrando em tanto transtorno? Você compreende? Nós entramos em choque todo santo tempo. Nós ficamos em naufrágio, nós choramos, nós nos desesperamos.
A nossa cabeça parece que é movida só na torpe ganância do dinheiro. Adriana, mas eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Eu sei, meus queridos. Eu não estou dizendo que nós não temos que trabalhar. Mas presta atenção e deixa que o Espírito Santo de Deus fale ao teu e ao meu coração. Muitas das vezes nós estamos sendo muito obcecados ao dinheiro. E eu preciso te relembrar, quem é que nós amamos? O dinheiro ou a Deus? Se nós estivermos amando o dinheiro, lembra que nós vamos perder a nossa salvação. Porque o nosso Deus está no dinheiro e não em Moabá. Nós precisamos entender até onde está o meu amor. Se o meu amor está em Cristo Jesus, aquele que é vivo e eficaz e é soberano para com a minha vida, ou se o meu amor está no dinheiro. Opa, eu preciso trabalhar, ganhar muito dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro, porque senão eu não vou comprar aquele carro, eu não vou arrumar a minha casa, eu não vou estabelecer a situação do meu lar, eu não vou conseguir pagar minhas contas e eu não estou confiando em mais ninguém. Então Deus já ficou em segundo e terceiros planos, porque não, Senhor, eu não vou no culto hoje, porque hoje eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, porque sem trabalho eu não tenho condição de comer. Aí o Senhor, Ele me relembra a mim e a você, mas não sou eu que alimento as aves do céu, que não fia, que não trabalha? Não sou eu que visto os lírios do campo, que tão lindo e tão belo que nem Salomão em todo o teu reinado não se vestiu com tanta luxúria? Não sou eu que te dou comida, homem e mulher de pouca fé. É isso que o Senhor relembra a mim e a você. Então Ele traz a mim e a você esse entendimento, para que a gente não dispersamos do entendimento dEle. Por que eu estou atravessando então essa tempestade, Adriana? Por que ela está tão difícil para mim? Deixa eu te falar, você está atravessando a tempestade? Dai glória. Eu também estou atravessando. E glória seja o nosso Senhor Jesus. E ao todo tempo eu e você devemos dar graça, render graças de oferenda ao Senhor, para que o nosso Senhor Jesus, que é justo, faça-se cumprir sobre mim e sobre sua vida, a vontade dEle. E Ele nos livra de toda essa tempestade. Mas para que isso aconteça, eu e você precisa confiar. Não basta só achar que cremos. Nós temos que confiar. Se eu não confiar, então eu não creio. E se eu não creio, então nada vai dar certo. Porque tudo vai cair em balela. Entendeu? Amém? E o Senhor diz assim, quando Jesus acalmou a tempestade, foi mais uma dos sinais da divindade de Cristo e seu supremo poder sobrenatural. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27, diz que no naufrágio de Paulo, em Atos também, 27, 18 e 20, depois eu quero que você medita lá, através da tempestade, o apóstolo pôde anunciar uma vez a graça e a salvação de Jesus. Deus pode acalmar a tempestade, meus queridos. Deus pode. Deus pode acalmar a tempestade. Não só a tempestade que está em meio ao naufrágio, mas Ele pode acalmar a minha e a sua tempestade, que está sobre o nosso lar. Muitas das vezes nós tememos muito, porque nós temos medo do que pode acontecer. Mas Deus pode acalmar toda a tempestade. Toda. Lá em Salmo capítulo 107, versículo 28 ao 30, se você tem enfrentado tempestade em sua vida, lembre-se que o Senhor tem o poder sobre as suas coisas. Busque-o e creia nele de todo o seu coração. Lá em Jeremias 17:7. Somente o Senhor Deus o poderá livrar e ajudar a enfrentar os tormentos que surgiram. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. O Senhor, lembra disso? Ele é sempre contigo, comigo e com você. Então eu disse para você que lá em Jonas capítulo 1:4, o Senhor, porém, fez soprar uma forte vento e sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Enquanto isso, que tinha descido ao porão e se deitado, dormia profundamente. Quem dormia profundamente? Jonas. Jonas dormia profundamente. Mas eu quero te dizer que Deus, quando Ele diz que você vai fazer algo, não tem nada que impede a vontade e o agir de Deus sobre a sua vida.
Então você pode correr para o sul, você pode correr para o norte, você pode correr para o leste, você pode correr para o oeste, que Deus, Ele está ali todo o tempo com você. E Ele vai fazer cumprir a vontade dEle, não a sua. A sua vontade, Ele vai repreender se ela não for boa para Ele. Mas a vontade do Pai, ela sempre será soberana. E Ele vai fazer se cumprir. Você queira ou não queira. Então você precisa decidir qual é o melhor caminho que você vai tomar mediante essa tempestade. Ou você vai fugir como Jonatas da aparência do pai, fugir do mal, ou você vai correr para que Deus te trague, ou você vai se render e cumprir de fato com obediência o que o Pai Celestial te propôs. Paz e graça, irmão Marcos Antônio Ferreira. Que Deus te abençoe, meu querido. Que saudade. A paz e a graça. Deus abençoe a Josi. Dá um beijão, ó, bem estralado assim nela por mim. Que Deus abençoe o Joaquim. Que Deus abençoe o Henrique. Que Deus abençoe a Manu. Que Deus abençoe sua sogra, a irmã Jaque. Que o Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, com sua mamãe, com a tua casa. Que saudade, meu querido irmão amado. Que o nosso Senhor Jesus esteja sobre o seu lar, sobre a sua casa. Seja bem-vindo à nossa live. Seja bem-vindo ao nosso canal Missão Orar Sem Cessar. Não se esqueça que você sempre é bem-vindo, viu? Apareça na nossa igreja também, lá na Sal, Jardim Europa. Vai lá nos visitar. Estamos com muita saudade de vocês, viu? Que Deus te fortaleça, te capacite. Que Deus seja à frente da Josi, lá na medicina, todo o tempo, né? Onde ela estiver, ou na UAI, protegendo, guiando ela, usando a mão dela como mão de instrumento para salvar a vida, porque ela é uma mulher honrada, ungida do Senhor. E que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor pela vida dela. Amém, meu querido? Amo vocês, ó. Beijo, muito obrigada, a paz e a graça. Estou muito satisfeita por te ver na nossa live hoje. A paz e a graça, meu querido irmão Marcos Antônio. Deus te abençoe. Continuando, meus queridos amados do Senhor. Então o Senhor diz para mim e para você sobre esse meio, esse vendaval. E aí Ele nos leva então uma reflexão lá em Mateus capítulo 8, versículo, lembra que eu ditei para vocês? Do 23 ao 24. O Senhor diz assim: entretanto, ele no barco e seus discípulos o seguiam. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Olha bem, os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completar a bonança. E os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedece? Ai, palavra da salvação. Quem é este homem? Este homem é Abá. Este homem é Jesus, aquele que andou comigo e com você, aquele que muitos de nós esteve com ele e não o perceberam, aquele que nos livrou do laço do passarinheiro, aquele que guiou-nos segundo as mãos poderosas, aquele que deu uma promessa de vida eterna para mim e para você, aquele que diz assim: olha, quando você tentar ganhar a tua salvação, proteger para não perder a tua salvação, você vai perder, porque você quer segurar a tua salvação. Mas quando você perder a tua salvação por um dos meus, então você será salvo. Presta atenção no que o Senhor diz bem claro. Presta atenção no que o nosso Senhor está te falando mediante essa tempestade. Para de querer se safar. Ah, eu não vou ajudar fulano porque eu vou perder minha salvação. Então você vai morrer, porque você está preocupado com a tua salvação. Se preocupe em fazer coisas para Deus, não para você, e não para se sobressair, e nem para se ter vanglória, porque o nosso Senhor, Ele é vivo e eficaz, e Ele jamais vai permitir você ganhar status com a palavra dele.
Deus não permite que eu e você use dos holofotes para sermos milionários. Deus, ele é soberano. E a palavra do Senhor vai estar sempre de geração a geração. Eu e você vai passar. Assim como o vento e um vendaval. Nós vamos passar, porque um dia nós vamos morrer. Mas a palavra de Deus, ela vai permanecer de geração após gerações. Nunca esqueça disso. A minha palavra e a sua é falha. Ela vai falhar. Ela vai passar. Vai vir pessoas depois de mim e de você. Vai pregar muito melhor do que nós. Vai dizer palavras com tanta doçura que as pessoas vão se encantarem. Então, deixa eu te falar. Só faça o que o Senhor deu ordem a mim e a você. Pregue e proclama o evangelho dele. Use isso como força de base para que você possa, pelo menos, fazer o mínimo do mínimo do que o nosso Senhor Jesus fez por mim e por você. Amém? Eu quero te dizer que Deus é bom. E eu quero te relembrar essa passagem que Deus teve no barco com os apóstolos. Imagina só, você num barco, fazendo uma pesca. Vamos pensar melhor assim, né? Ou atravessando de um riacho para o outro. Espera só um pouquinho, deixa eu só desligar uma panelinha ali. Amém, glória a Deus. Para que o meu feijãozinho não se queime. Que Deus é bom, né? Vamos orar, também não deixa nada queimar, não. Glória a Deus. Então, meus queridos amados do Senhor, vamos lembrar, fazer uma relembrança dessa palavra do Senhor que é viva e eficaz. Deus, ele é soberano para comigo e com você. Todo o tempo, certo? E a palavra do Senhor, ela trabalha no meu e no teu interior todo o santo tempo. Então, o Senhor, nós estamos num barco e o Senhor, ele está comigo e com você. Sim ou não? Todo o tempo. Todo o tempo. Ele está comigo e com você quando nós vamos para o trabalho. Ele está comigo e com você quando nós vamos fazer compra. Ele está comigo e com você quando nós vamos sair a pé, de carro, de ônibus, do que seja. Deus sempre está comigo e com você. E o Senhor, ele é aquele que nos direciona. Então você entra no barco, e aí você vai então ao mar, de contra o outro lado, certo? Você precisa atravessar para uma outra cidade. Ou aldeia, sei lá, vamos pensar alguma coisa assim. E o Senhor está ali. Mas a viagem ia demorar então um pouco. Então o Senhor, por alguns segundos, resolve dar aquele cochilo, sabe? Sabe o que a gente fala assim? Eu vou fechar os olhos só para descansar a vista. Melhor dizendo, né? E o Senhor faz isso. Só que parece que a minha fé, ela é uma fé meio morna. Eu falo que eu sou de Cristo, eu testifico o amor de Jesus, mas na hora que eu estou passando pela provação, eu acabo sendo reprovada porque a minha fé diminui. Porque eu não tenho convicção daquela fé, que eu creio que o Senhor é soberano sobre a minha vida. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar teu coração, porque isso acontece comigo e com você. Não é porque nós somos evangélicos, nós somos de Cristo, que nós não pecamos, não. Nós pecamos muitas das vezes com os nossos próprios pensamentos, porque muitas das vezes nós somos meio que atrapalhados. Sabe como é que é? Meio que atrapalhado, para não dizer totalmente atrapalhado. É porque às vezes nós fazemos uma confusão. Nós dizemos que cremos nos Deus vivo, mas na hora que eu vou passar por adversidade, eu temo na base. E aí eu esqueci de quem é realmente que eu sirvo e a quem eu devo gritar pelo socorro. Amém? Então eu estou nesse barco, indo tranquilo e tal. Mas de repente, meu querido, em meio ao mar começa um maremoto. E vem uma grande onda, uma grande tempestade sobre o meu barco. Eu quero te dizer que muitas vezes a tempestade, olha só, imagina você saindo da tua casa agora, você no seu barco, que é o teu carro, saindo aí da tua casa, e você vai aí tal pro trabalho, sai correndo, não é isso? Porque acordou 15 minutos atrasado e precisa estar às 7 horas no trabalho. Sai da sua casa às 6h35, como você vai fazer 25 minutinhos da sua casa no trabalho? Você precisa acelerar o motor. Você precisa pisar na marcha. Então você, chilapa, pisa no motor e vai embora. Acelera, né? Pisa no acelerador e acelera o teu carrinho.
Só que eu te disse que você está onde mesmo? No mar. E nesse decorrer que você vai, você ultrapassa um sinal vermelho. E aí, de repente, você causa um acidente. Mas, por engraçado, que quando vai acontecer aquele acidente, já aconteceu isso? Você percebe que além de você passar o sinal vermelho, que vai acontecer aquele acidente, o Senhor faz um impacto assim, ó, e vira a sua direção. E você consegue livrar você e o outro de ter sofrido um acidente. O que você acha que aconteceu aí? O amor de Deus para com tua vida, eu quero te dizer isso, te deu esse livramento. Ele te livrou de você machucar e machucar o outro que estava vindo. O seu desatento fez você ultrapassar o sinal, furar o sinal, e você passou. E você esqueceu que o outro lado abriu. Então o outro veio, porque era a mão dele, mas o Senhor foi lá e te livrou. O Senhor te sustentou com a destra dele. Compreende agora? Essa era a tempestade que você viveu nesse dia. E aí o Senhor te deu livramento de morte, de acidente e de causar mal, danos a outra pessoa. Assim é o Senhor. Então a tempestade veio, ia levar o barco ao pique, ia levar seu carro a uma batida. O Senhor te livrou. Muitas das vezes nós não somos coerentes para pensar aonde é que meu barco está. Ou às vezes eu tenho que tomar o ônibus, certo? Pegar o ônibus no ponto da minha casa, tomar o ônibus e entrar. E eu perdi 10 minutos e o ônibus passou. E eu chego, falo, grito, esbravemo. Eu lembro de todos os palavrão, mesmo de dizer que Deus é maravilhoso sobre a minha e sobre a sua vida, porque nos livrou de pegar aquele ônibus. E aí, de repente, presta atenção, você viu que aquele ônibus passou. 15 minutos depois, você pega outro ônibus e descobre que aquele ônibus que você perdeu, houve um assalto e que muitas pessoas foram feridas. O que você acha que aconteceu? Ou aquele ônibus quebrou e você passou por ele. E o Senhor parou, deu socorro para pôr os outros dentro e te levou junto a ele. O que você acha que aconteceu mais uma vez? O teu barco estava indo ao naufrágio. Deus não permitiu que você entrasse naquela tribulação, naquele povo que estava ali dentro. Por quê? Porque o Senhor sabia que algo ia acontecer. Se fosse assalto, você seria assaltado. Então o Senhor te livrou. Se foi alguma coisa que quebrou o ônibus, parou e o Senhor permitiu que você estivesse tranquilo e confortável no outro. Tá vendo a diferença? É porque muitas das vezes nós não paramos para imaginar por que acontece tanta coisa. Às vezes o Senhor te impede de ir porque Ele também está te impedindo de acontecer algo com você. Talvez você não chegou no ponto naquela hora, não ia acontecer nada no ônibus, mas talvez se você tivesse chegado 10 minutos antes naquele ponto de ônibus, você teria sido assaltado, teria tomado um tiro, teria encontrado alguém desejável que iria te tratar mal, te dizer uma palavra que você não estava preparado para ouvir, e você não a conhecia, não entendeu por que o insulto. Entende? E nós somos tão orgulhosos, tão cheios de nós mesmos, que nós não paramos para observar. E foi assim que aconteceu na vida daqueles discípulos. Eles não pararam para perceber o que estava acontecendo. Então o Senhor diz: homens de pequena fé, vocês não creem que eu sou aquele que acalma a tempestade, aquele que aquieta o mar e ele obedece? Então o Senhor faz isso à prova para eles. Imagina só a cara daquele povo quando o Senhor olha para ele, balança a cabeça, diz: não estou acreditando, vocês estão comigo no barco e não creem que eu sou o Senhor soberano sobre a sua vida? É assim que Deus fala comigo e para você. Você crê realmente que Deus é soberano sobre a sua vida? Você acredita realmente que o Senhor é contigo todo o tempo? Você crê que Deus, Ele está cuidando de mim e de você? Que Ele está nos livrando de toda essa tempestade? Ou é balela? Ou você é meio que descrente, não acredita tanto?
Deus diz que diz, né? Então tá. Não, meus queridos. Você só pode ver a obra de Deus sobre a sua vida quando você acreditar de todo o seu interior. Sabe por que muita coisa não acontece na minha e na sua vida? Deve ser porque a nossa fé com certeza está cada dia mais fraca. Nós dizemos que cremos em Deus vivo, mas na verdade não cremos. Se nós cremos em Deus, por que estamos deixando as coisas a desejar? Por que não confiamos no Pai Celestial? O Senhor faz essa analogia para mim e para você hoje, para que nós possamos de fato compreender a boa vontade de Deus. Lá em Atos, capítulo 27, versículo do 28 ao 20, o Senhor diz assim para mim e para você: no dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos armas do navio. Não aparecendo nem sol nem estrela por muitos dias, e continuando a abater e sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvação. Deixa eu te falar. É porque Jonas não havia falado para eles que o erro era ele, que ele estava fugindo da ordem que Deus deu a ele. Quando ele contou, os tripulantes falaram para ele, né? Como assim? Eles jogaram comida, jogou tudo, meus queridos, fora. E ainda a tempestade estava por conta de restaurar o barco. Então Jonas se lança ao mar e tudo parou. E os tripulantes continuaram a sua viagem. Claro que sem as comidas que estavam, porque eles teve que desvaziar aquele barco. Mas Deus restituiu, com certeza. Creio a 100% sobre a vida deles, porque eles não tinham culpa. O culpado ali estava escondido, lá dentro do porão. Até que então ele percebe. Um dos tripulantes fala: você está dormindo quando o barco está indo quase ao pique? Está quase se arrebentando todo. Jonas estava com tanto medo que acabou trazendo sobre as outras pessoas tempestade. Muitas das vezes, isso também acontece na minha, na sua vida, na nossa casa, na nossa família, com as pessoas com quem a gente ama. As pessoas estão passando por algumas atribulações porque elas provocam as atribulações na vida delas. Elas procuram com as próprias mãos confusões, intriga, heresia, discórdia, empatia. As pessoas procuram, sabe, muitas das vezes, que as outras tenham, como se diz assim, a moçadinha de hoje, ranço, sabe, com a cara deles. E essas provocações, essas pericações que vêm de Satanás, que é o pai da mentira, traz sobre nós uma grande tempestade. E nós, se não formos bem obedientes à palavra de Deus e sabermos sermos sábios ao entendimento, de verificar o que é certo, o que é errado, quem está certo, quem está errado, nós queremos tomar uma dor. E a dor por quê? São os nossos familiares. E a gente acredita que eles estão certos e os outros errados. Eu não estou tirando, presta atenção, nenhuma quem está certo e quem está errado. Estou dizendo que mediante uma tempestade que surgiu de conflito, de situação problema, e você observa que seu familiar está ao meio dessa intriga, você precisa fazer uma autoanálise, porque tem pessoas que adoram fazer discórdia, até mesmo para tirar a tua paz, porque sabe que você vai tomar a dor sobre ele. Então, o Senhor vem e ele faz essa correção. Ele não deu uma ordem a Jonas. Por que Jonas estava fugindo? Assim, muitas das vezes, é o seu familiar. O Senhor dá uma ordem a ele para que ele faça aquele serviço determinado daquele jeito, como o patrão ordenou, ou como era para ser feito. Mas não, ele quer colocar o ponto de vista dele, desrespeitando o ponto de vista do outro, querendo ser o sabichão do outro. Se era para ter a opinião dele, então era para ele estar tomando conta daquilo, sim ou não? Isso acontece, como também acontece com muitas pessoas que estão sendo dirigentes, líderes, né, supervisores de locais. A pessoa vai e quer dar aquele, sabe aquele famoso, meter a mão na colher, palpitinho, e aí acaba que levando aquilo em um transtorno.
Sabe o ministério que o Senhor deu para você? O outro vai lá, também palpita, sem saber se ele é chamado para aquela obra ali. E aí o Senhor, mais uma vez, ele fala para mim e para você: a tempestade está grande, surgindo, e nós precisamos aquietar, acalmar. Amém? Aguenta só um pouquinho que eu vou só ver ali depois. Glória a Deus. Aleluia, voltei. Então, meus queridos amados do Senhor, Deus vem e traz sobre nós essa relembrança, né? Da gente podermos fazer, então, essa reflexão, que muitas das vezes acontece com algumas tempestades sobre os nossos locais de trabalho, ou de algum familiar nosso, como eu estava dizendo. E acontece uma situação, ele traz essa abordagem, e nós tomamos dores dessa situação, e aí, sem compreender quem é o certo e errado, sem fazer uma autoanálise, nós acabamos que defendendo e acaba que entrando em contenda de julgo dos iguais. E muitas das vezes acaba contendo um conflito, até que você analisa uma das partes, você acaba percebendo que muitas das vezes a ignorância, a falta de entendimento faz com que o outro entre em tenda de julgo desigual. E traz a nós um conflito. E esse conflito, essa tempestade, o Senhor, ele sempre diz que ele é comigo e com você. Ele tenta sempre apaziguar. Mas muitas das vezes nós não damos ouvido para o que o Espírito Santo de Deus está falando. E quando vê, nós já estamos numa esparrela. Até que você saia dessa situação, as coisas já estão meio que, tomando outra proporção. Então, o Senhor faz uma relembrança a mim e a você, lá no livro de Salmos, capítulo 107, versículo do 28 ao 30, que o Senhor diz assim para mim e para você: na sua aflição, clama ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontrava. Reduziu a tempestade e uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram. E Deus os guiou ao porto almejado. Tá vendo? Quando o Senhor, ele dá aquela ordem, então, para que o mar se cale, a tempestade tudo para, tudo silencia. Ali os tripulantes daquele barco, daquele navio, pôde seguir até o fim, até o porto, tranquilo, livre, curado, restaurado, com alegria, sempre entendendo que eles estavam salvos, tranquilos. E isso, muitas das vezes, precisa ser ministrado no meu e no seu coração. Essa paz, essa sensação de alegria, essa sensação de estar junto, essa sensação de buscar de Deus, esse entendimento precisa fluir entre mim e você. E eu e você precisa compreender da soberanidade do Pai. O quanto que Deus é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Jeremias 17:7 diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nela está. Se eu e você confiarmos no Senhor de todo o nosso coração, buscarmos Ele em espírito e em verdade, compreender que o Senhor é bom, perfeito e agradável, e que toda a honra e toda a glória é dada ao nosso Pai Celestial,
Meus queridos amados do Senhor, o Senhor, ele sempre será soberano para comigo e você. Mas se eu e você não buscarmos isso de todo o nosso coração, nós vamos, muitas das vezes, estarmos apáticos, paralisados e deixando de crer que Deus nos livra no tempo das nossas adversidades e tempestade. Por isso que lá em Deuteronômio, capítulo 31:6 diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fique apavorado por causa delas, pois o Senhor é o seu Deus e vai com vocês e nunca os deixará e nunca os abandonará. Você crê nisso? Você crê que Deus nunca vai te abandonar e nem me abandonar? Você crê que Deus, ele é soberano para comigo e com a tua vida? Se você crê que o nosso Pai Celestial, ele é comigo e contigo todo o tempo, então o Senhor fará infinitamente mais do que eu e você almeja e espera. Amém? Paz e graça, Clésia linda, Clésia Mota. Que Deus abençoe, minha linda. Deus abençoe você, abençoe minha sobrinha Nayura, abençoe a Rutinha, que Deus abençoe o Felipe, abençoe o Gustavo, abençoe a Raíssa, abençoe teu esposo, o esposo da Ruth, que o Espírito Santo de Deus seja com vocês, abençoe o Neném, a esposa dele, abençoe todos vocês, que Deus seja sempre soberano com a vida de cada um de vocês, minha querida. A paz e a graça, o nosso Senhor Jesus é bom todo o tempo sobre a nossa vida, e que nessas tempestades o Senhor seja contigo todo o tempo. Eu quero dizer para vocês, meu querido e minhas queridas amadas do Senhor, Deus, ele é soberano para fazer infinitamente mais. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus atenda o meu e o teu coração. Que o Senhor possa trazer a mim e a você essa reflexão, para que eu e você compreenda verdadeiramente qual que é a boa, perfeita vontade do Pai. E a boa, perfeita vontade do Pai é que eu e você vivemos um tempo de ministério com o Senhor, aonde o Senhor Jesus nos conduzirá e nos livrará de todas as nossas tempestades. Que você deixe o seu coração aberto, sensível a ouvir a voz do Senhor. Que você compreenda qual a boa, perfeita vontade do Pai sobre mim e sobre sua vida. O Senhor criará sobre todo o monte de Sião e sobre aqueles que se reúnem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo de noite. A glória de tudo cobrirá e será um abrigo e uma sombra para o calor do dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Isso está lá em Isaías capítulo 4, versículo 5 ao 6. Deus está dizendo para mim e para você: eu sou soberano sobre a sua vida. E eu te protegerei e te livrarei de tudo. Eu te cobrirei com as minhas mãos, com os meus asas, e debaixo de todas as minhas mãos poderosas você será seguro. Creia nisso e creia muito mais, que a minha soberanidade protegerá, guiará e direcionará você por todo o tempo. Eu te cobrirei de todo o calor do dia. Eu te guardarei de chuva, tempestade, escuridão da noite. Eu clarearei você mesmo quando estiver no deserto, porque eu sou o Deus que te ama e te livra de todo mal. Amém? Fecha teus olhos, curva a tua cabeça. Eu quero orar com você. Coloca na mão do Senhor agora, Jesus. Pai de graça, Pai de bondade. Nós oramos e te agradecemos por mais um tempo de oração nessa tarde. Que o Senhor venha falar cada vez mais, Senhor, nesse final de tarde, sobre as maravilhas que o Senhor tem sobre nós. Perdoa-nos as nossas transgressões, Pai. Perdoa as nossas faltas de entendimento, Pai. Perdoa muitas das vezes quando nós passamos em naufrago e não tivemos força de suportar, porque achamos que estávamos desamparados sem o Senhor. E nós cremos que o Senhor é soberano sobre a nossa vida. Pai amado, Pai de bondade, que toda honra, que toda glória seja dado a Ti. Que o Senhor possa nos livrar, nos cuidar, nos proteger, nos direcionar, nos conduzir, segundo as Tuas mãos poderosas, Pai. Obrigada, meu Deus, porque até aqui o Senhor me sustentou. Obrigada, meu Deus, porque até aqui o Senhor me trouxe saúde, sabedoria e graça, paz, leveza, calmaria, tranquilidade e me livrou de todos os empecilhos
de todo tropeço, de toda pedra armada, colocada pelo pai da mentira. Senhor, obrigada, porque o Senhor nos deu livramento hoje e sempre dará. Obrigado por nunca faltar o pão nosso de cada dia sobre a minha mesa e a mesa de cada filho seu. Obrigado, meu Deus, por nos proteger de doença, de enfermidade. Obrigada por nos livrar do homem fraudulento, do homem traiçoeiro, do homem maledicêncio, da peste perniciosa. Ó Espírito Santo de Deus, obrigada, meu Deus, por nos livrar de cobra, de serpente. Obrigado por nos livrar de raposa. Obrigada, Pai amado, Pai de graça, por nos amar, mesmo sabendo que nós não somos merecedor do seu amor. Senhor, que toda honra, que toda glória seja dada a Ti. Que o Senhor nos abençoe a cada dia, a cada manhã. Que o Senhor fortaleça cada um que esteve nessa live. Que o Senhor fortaleça cada casa, cada família, cada ministério. Que o Senhor conduza a nossa família, Pai. E que o Senhor abençoe a família do Venâncio Pulino, do Marcos Antônio Ferreira, da Clésia Mota. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor me abençoe e abençoe todos que visualizarem essa live. Que o Senhor conduza-nos segundo é sempre as tuas mãos poderosas. Que o Senhor nos cobre debaixo das tuas asas. E que o Senhor nos dê o descanso do justo. Obrigada, meu Pai, por me usar como teu instrumento. Obrigado por mais um dia de live. Obrigado por me pôr de pé. Obrigado por me amar. Obrigada, Senhor, porque a cada dia, a cada manhã, o Senhor nos trouxe e nos levou em estatura e graça. Toda honra, meu Deus, e toda glória seja dada ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele, do Senhor, sobre nós e dai-a-nos a paz. E que, se o Senhor permitir, amanhã nós estaremos com mais uma live. A paz e a graça, meus queridos amados do Senhor, que o nosso Senhor Jesus conduza o meu e o teu coração. Que o Pai Celestial possa nos alcançar a cada dia, a cada manhã, em estatura e graça. Que o Senhor possa nos abençoar, trazendo-nos sempre a cada dia, a cada manhã, o seu renovo. Toda honra, meus queridos, e toda glória é dada ao nosso Pai Celestial. Toda honra e toda glória é dada ao nosso Senhor Jesus. Que a paz e a graça do nosso Senhor seja sobre vocês e sobre mim. Amo vocês. Até amanhã. Que Deus nos abençoe. Uma paz e a graça. Até amanhã. Boa noite.